E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, comente o conteúdo e depois da vinheta vamos aprender sobre o som. Pois é, como é que a gente consegue identificar o som? Em outras palavras, por que que a gente consegue escutar certas coisas e outras a gente não consegue escutar? Você já percebeu que quando você fala, algo aqui no seu pescoço começa a vibrar? Faça esse teste, fale qualquer coisa para você mesmo, mas enquanto você fala, toque o seu pescoço. Você vai perceber que algo aqui dentro de você vibra essencialmente. São as suas cordas vocais criando o som que vai se propagar ao seu redor. Percebeu? Quando você toca um violão, você toca a corda começa a vibrar, emitindo um som que se propaga ao redor do violão. E todo mundo que está ao redor do violão consegue identificar este som. Já tocou uma flauta? Você sopra a flauta começa a vibrar o ar. Quando você sopra, você faz com que o ar dentro da flauta comece a vibrar e a própria flauta vibra junto, fazendo com que um som seja emitido e todo mundo que está ao redor da flauta possa identificar este som. O que é que existe em comum nesses três casos? A vibração de alguma coisa. Por quê? Porque essa vibração ela cria uma perturbação no meio que está ao redor. Quando a gente está falando aqui neste momento, a gente está criando uma perturbação no ar e a gente consegue ouvir porque nós temos a capacidade de identificar, perceber esta perturbação no ar através de outro elemento que tem no nosso corpo, é o nosso tímpano. Isso é até algo bem romântico, porque quando eu falo e você está me escutando, aquilo que vibra nas minhas cordas vocais, a vibração que acontece nas minhas cordas vocais, acontece exatamente a mesma vibração nos seus ouvidos. A mesma vibração que acontece nas minhas cordas vocais acontece no seu tímpano. Você já percebeu que existem características de ondas sonoras que a gente não consegue identificar? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar no infrassom, que os golfinhos se comunicam dentro do mar. A gente não consegue ouvir o infrassom. Por quê? É uma frequência de onda sonora abaixo da nossa capacidade de percepção. Já ouviu falar no ultrassom, que é utilizado naqueles exames para, por exemplo, identificar o sexo do bebê? A gente não consegue ouvir o ultrassom, por quê? É uma frequência de onda sonora que está acima da nossa percepção. A gente só consegue ouvir algum som, identificar algum som, quando ele está dentro de um certo intervalo. Este intervalo está entre 20 Hz e 20.000 Hz. Percebeu? Isso aí estou falando numa média, ok? Há pessoas que conseguem identificar sons somente um pouco acima dos 20 Hz, outras pessoas um pouco abaixo dos 20.000, mas na média o ser humano está dentro desse intervalo. Obviamente você já percebeu também que com vozes mais finas do que os homens. Por que isso acontece? Porque as cordas vocais das mulheres, elas são literalmente mais finas do que as cordas vocais dos homens. Qual é a consequência disso? O homem tem essa voz mais grossa e a mulher tem aquela voz mais fininha. Obviamente que eu estou falando isso numa generalidade. Você provavelmente conhece homens que têm uma voz um pouco mais fina e mulheres que têm uma voz um pouco mais grossa. Isso só tem a ver, só tem relação com a característica física das suas cordas vocais. Só que isso tem uma consequência interessante. Já percebeu que quando existe algum som, algum locutor que está fazendo alguma coisa tentando fazer você relaxar, normalmente, não sempre, só que normalmente é um homem com uma voz bem grossa, estilo Cid Moreira. Já percebeu? Por quê? Porque quanto mais grossa for
quanto mais grossa for a voz, menor é a frequência de vibração das cordas vocais, ou seja, menor vai ser a vibração nos nossos tímpanos. Aquele som mais grosso ele tende a nos incomodar menos à medida que o tempo passa. A mulher, quando ela fala, em média, emite um som de vibração de mais ou menos 200 Hz de frequência, fazendo com que os nossos tímpanos vibrem 200 vezes a cada segundo. Já um homem, em média, emite um som em que a frequência de vibração é mais ou menos de 100 Hz, fazendo que os nossos tímpanos vibrem em média 100 vezes a cada segundo. Isso faz toda a diferença. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se manifeste, comenta aqui embaixo. O tema desse vídeo ele foi estabelecido numa enquete que eu fiz lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo o link para, se você quiser participar, ajudar a fazer com que o tema, o conteúdo do canal se propague e tenha mais a sua cara. Vai lá, contribua para que a gente possa cada vez mais dialogar sobre a ciência, sobre a física e como que ela interfere na nossa vida. Valeu!